Graça e paz, irmãos. Como é que vocês estão? Hoje estamos iniciando mais uma aula do mini curso com o tema identificação. E o meu tema do dia de hoje é Ele foi feito doente. Eu não sei se você acompanhou as primeiras aulas, elas foram muito esclarecedoras para que a gente pudesse dar uma sequência e a cada aula vai ficando cada vez mais claro para você. Então, se você não assistiu às primeiras aulas, eu oriento que você vá no canal da Igreja Verbo da Vida Guarulhos e busque as primeiras aulas e você acompanhe certinho, porque uma aula liga na outra e assim, consequentemente, você vai acompanhando até o final. Amém? São conteúdos preciosos que a Igreja Verbo da Vida de Guarulhos tem produzido para o ensino da palavra de Deus. E nós devemos saber que tempo de preparação não é tempo perdido, irmãos. Então, qualquer momento que você, qualquer oportunidade que você tem de conhecer mais sobre Deus, você tem que agarrar essas oportunidades e se intensificar nos estudos. Amém? Então, queridos, o tema de hoje é Ele foi feito doente. De início, eu gostaria de citar dois versículos que está em Romanos 3:23 e Romanos 6:23. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Eu estou citando isso só para dar uma introdução, para que possamos entender que a doença, a morte e o pecado, eles tiveram uma origem. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando iniciou o pecado no mundo? Através do pecado de Adão. Então Deus coloca Adão e Eva no jardim e dá uma ordem para Adão. Olha, coma de todas as árvores, de todos os frutos das árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque quando comer, certamente morrerá. E nós podemos perceber que Deus deu apenas um mandamento para Adão, e com isso, comendo desse fruto, ele desobedeceu ao mandamento de Deus. Então, nesse momento, a Bíblia fala que ele pecou, ele desobedeceu uma ordem de Deus, e com o pecado, ele se viu completamente nu. E uma outra sensação que não existia era o medo. Então Deus ele pergunta assim: por que você se escondeu? Por acaso comeste da árvore que eu ordenei que não comesse? E ali então ele começa, aí então nesse momento, a origem do pecado no mundo e consequentemente a morte, porque o salário do pecado é a morte. Nós precisamos entender, queridos, que o salário que um empregador dá ao empregado não é uma recompensa, não, é uma dívida. Então, a pessoa trabalha durante 30 dias e ao fim desses 30 dias trabalhados, ele tem que receber o salário não como uma recompensa ou uma gratificação, é dívida do empregador para o empregado. Ou seja, a morte é como se tivesse uma dívida com a gente quando nós vivemos uma vida de prática do pecado. E como anular esse pecado? Através da morte de um inocente. A gente pode perceber que Adão e Eva se viu nu por causa do pecado e, consequentemente, teve que haver algo para redimir esse erro. Então, é falado, se eu não me engano, no versículo 21 do capítulo 3 de Gênesis, onde causa o primeiro sacrifício de um animal, para que da pele desse animal fosse feito as roupas de Adão e Eva. Então você percebe, um inocente que não pecou, ele tem que ser sacrificado para suprir o pecador. Amém? E ao longo de toda o Velho Testamento, nós temos muitos relatos a respeito de que os ensinamentos que existia uma prática do sacrifício dos animais. Então, o homem pecava e pegava o seu melhor animal e sacrificava em remissão ao seu pecado. Até no dia que Jesus veio e se sacrificou no nosso lugar. A gente percebe que a Bíblia diz que ele era o Cordeiro Santo, né? Então ele foi como um animal ser sacrificado, porque ele veio ao mundo, ele não pecou, mas mesmo assim ele se fez pecado por nós, se sacrificou
e morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Você percebe que numa possível conversa entre diabo e Deus, quando Adão peca, o diabo vem com uma afirmação sobre Deus e fala: Adão pecou, tem que morrer. E quando Jesus, que não pecou, morre, Deus ele vem com uma pergunta para o diabo e fala: Jesus não pecou, por que que ele morreu? Então, se ele não pecou, ele não deveria morrer. E isso faz com que Jesus é ressuscitado. E nós podemos perceber que, assim, até como uma espécie de juros e correção financeira, correções a respeito de um erro da morte de Jesus que não poderia acontecer, ele toma com ele todas as pessoas que creem nesse sacrifício serem ressuscitados junto com ele. Se você perceber que quando você está em Cristo, você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você é a nova criatura e você tem uma nova vida em Deus. Isso é uma transformação que acontece dentro de nós. E dentro dos ensinamentos bíblicos, e todos os cristãos sabem que temos uma prática que é o batismo nas águas. O batismo nas águas nada mais é que um símbolo, um testemunho público daquilo que aconteceu com a gente internamente. Eu gosto de citar um exemplo, por exemplo, da minha aliança. Eu tenho uma aliança na minha mão, no meu dedo, na minha mão esquerda, onde mostra que eu sou casado. Mas o fato de eu tirar a minha aliança, eu não deixei de ser casado. Eu continuo casado mesmo sem aliança. Ou seja, a aliança é um símbolo, é um testemunho público das pessoas saberem que eu sou comprometido com alguém. Amém, queridos? E dessa forma, e quando a pessoa vai para o batismo das águas, nós entendemos que existe aquela prática onde a pessoa vai para um rio ou vai para uma piscina e a água ela representa a morte. Então o pastor pega aquela pessoa, ela derruba de costa a pessoa cai, isso significa que ela está morrendo a partir do momento que ela mergulha, ela morre e ela ressuscita uma nova criatura. É um testemunho público para que as pessoas saibam que você é uma nova criatura e um novo estilo de vida que você escolheu. Amém, queridos? Eu costumo dizer que é uma excelente oportunidade para você tirar uma foto e postar no seu Instagram, para que as pessoas saibam o seu estilo de vida. Amém, queridos? Agora, qual é a nossa identificação com esse sacrifício? Amém? Porque quando Jesus morre, nós morremos com Cristo. E quando ele ressuscita, nós ressuscitamos junto com ele. Amém, querido? E como a aula de hoje é a respeito sobre ele foi feito doente, também é praticado a respeito da enfermidade e das doenças. Porque quando ele morreu para a enfermidade e a doença, nós morremos também junto com Cristo. Quando ele venceu a doença e a enfermidade, nós vencemos com ele também. Amém, queridos? Ele morreu para a enfermidade, nós morremos juntos e ressuscitamos completamente curados com Jesus. Amém? Todos aqueles que reconhecem o senhorio de Jesus e escolhem uma vida com Cristo. Nós precisamos entender que é da vontade de Deus que todos nós sejamos curados. Amém, queridos? Eu gostaria de dar 2 exemplos para vocês, um no Velho Testamento e um no Novo Testamento. No Velho Testamento, em Êxodo 15, 26, diz: pois eu sou o Senhor que te sara. Em 3 João 1, 2 diz: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspero a tua alma. Você percebe que é do interesse de Deus curar e sarar todas as pessoas. Nós precisamos entender que a enfermidade, muitas vezes quando nós nos colocamos numa posição de enfermidade, ou nos envolvemos com uma pessoa que está enferma, a gente tem o hábito de falar, poxa, mas é da vontade de Deus curar, ou não, que seja feita a vontade de Deus. Assim como Jesus, quando houve um cego, que clamando por Jesus, Jesus chega até ele e pergunta, o que queres que eu te faça? Jesus, ele viu que aquela pessoa era cega e ainda assim perguntou para ela o que ela queria que Jesus fizesse por ela. E aquela pessoa disse a Jesus e falou, mestre, se quiseres, pode me curar. Quero voltar a enxergar. E a resposta de Jesus foi, eu quero. Ou seja, o desejo de Jesus é que as pessoas sejam curadas. Amém? E a cura? É só para aqueles que são filhos de Deus?
E a resposta que a Bíblia diz é não. A cura de Deus é para todas as pessoas. Amém? Eu acredito que nós precisamos ter uma consciência que o poder, a unção de cura que existe, não são para nós que somos filhos de Deus. Porque nós que ressuscitamos em Cristo, nós já somos curados. Amém? Agora, a cura é para todas as pessoas. Para todas. Deixa eu pegar aqui um exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês. Alguns versículos que demonstram que a cura é até mesmo para as pessoas que não aceitaram a Jesus. Amém? Vamos lá. Mateus 14:36 diz: E todos os que tocaram ficaram sãos. Mateus 12:15 diz: Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. Mateus 8:16 diz assim: Ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Lucas 6:19. E todos da multidão procuravam tocá-los, porque dele saía poder e curava a todos. Atos 10:38 diz: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Alguns textos, queridos, que nós devemos meditar todas as vezes que nós nos encontramos numa posição de enfermidade, de doença, saber ter essa consciência de que nós devemos buscar na palavra e saber qual que é o desejo da parte de Deus. É sempre de curar. E a cura não é um privilégio só daqueles que estão em Cristo, simplesmente não é uma manifestação de poder. Nós devemos tomar posse. Deus, ele não pode dar algo mais para a gente daquilo que ele já deu. Então, se ele já nos deu a cura, já é nossa. É simplesmente tomarmos posse e termos a consciência de que a cura é para todos nós. Amém, queridos? Jesus cumpriu a palavra ao seu respeito. Existem 2 textos aqui que falam sobre a profecia de Isaías. Eu gostaria de ler. Isaías 53:4 diz: Certamente ele tomou sobre si as vossas enfermidades e as vossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos, mas ele foi transpassados pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós podemos ver uma profecia do profeta Isaías no Velho Testamento de algo que ele não era nem para ele. Ele simplesmente sabia que viria alguém cumprir esse sacrifício. E o cumprimento da profecia está em Mateus 8:16. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, e ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Queridos, o sacrifício de Jesus, ele levou todas as nossas enfermidades. Amém, queridos? Nós precisamos entender que uma enfermidade, ela não tem origem em Deus, mas sim a origem da enfermidade e da doença vem através do pecado de Adão. Quando o pecado entrou no mundo, a consequência disso foi passada para o mundo a respeito de doença e morte. Todos nós sabemos que uma doença é um princípio de morte, né? Mas graças a Deus, pela vinda de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, e a partir do momento que ele ressuscita, nós ressuscitamos junto com eles. Eu queria trazer para vocês os 7 nomes redentivos de Jesus. Amém? Deixa eu pegar aqui. Não sei se você já estudou sobre este assunto, mas os 7 nomes redentores de Deus é Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Jeová Shammah, o Senhor está aqui. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Ou seja, Deus é o nosso Jeová Rafá, é o Senhor que nos sara. Amém, queridos? Nós devemos ter essa consciência de que Deus é a fonte de um poder da cura.
Nós devemos saber que a cura que acontece, ela não é nossa. Existe uma fonte, que é Deus, e ela pode ser curada, ela pode ser praticada através das nossas vidas. Pessoas podem ser curadas através das nossas vidas. Amém? Eu quero trazer alguns versículos que trazem essa realidade. 1 Pedro 2,24 diz: levando ele mesmo o seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que, morto para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você percebe que ele se fez maldito, queridos? Ele era inocente, ele veio no mundo, ele não pecou, e ele se fez maldito em nosso lugar. Ele se fez pecado, ele se fez doente. E todos nós nos identificamos com isso, porque quando nós aceitamos a Jesus, nós sabemos que a nossa vida ela não é mais nossa, é entregue a Ele. Ou seja, nós nos sacrificamos com Ele, e quando Ele ressuscita, Ele foi glorificado, e quando Ele ressuscita, nós ressuscitamos glorificados também. Amém, queridos? Nós ressuscitamos curados. A doença não tem poder sobre as nossas vidas, e sim existe um poder, que é o poder do poder de ser chamado Filho de Deus e saber que nós somos curados. Ele morreu como nosso representante e hoje somos os representantes dele aqui na Terra. Nosso sacrifício foi representado através dele e ele subiu ao céu e está com o Pai. E hoje aqui na Terra nós temos que ser esse representante aqui na Terra. Mateus 10,5 diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritano, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Aí diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graças dai. Amém, queridos? Isso nós devemos fazer aqui nessa terra, porque nós recebemos de graça e de graça nós devemos dar. Nós devemos pregar o evangelho para que as pessoas sejam libertas em todas as áreas na sua vida, inclusive na área de cura. Ou seja, pessoas enfermas e pessoas doentes, elas devem ser curadas. Sinais e maravilhas, milagres, poderes para a nossa mente restaurada, ela é algo extraordinário. Mas para Jesus, que tem uma mente que nunca pecou, o extraordinário são pessoas doentes. É incabível na cabeça de Jesus pensar que pessoas ficam doentes. Então, a cura está disponível. É impensável para Jesus pessoas enfermas. E nós devemos ser esses representantes de Cristo para que as pessoas sejam curadas, para que sejam expostas à vontade de Deus a respeito de cura e de enfermidade. Quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, foi nos dado uma procuração. Não sei se você entende um pouco desse lado jurídico, dessas burocracias de documentos. Existem hoje em dia procurações que uma pessoa pode passar para outra. Um exemplo que eu quero dar nisso: a minha sogra uma vez teve que vender um imóvel. Então, como ela foi vender este imóvel aqui na cidade de Guarulhos e se mudou para Campina Grande, ela fez uma procuração em meu nome. Ou seja, eu tinha todos os poderes para vender este imóvel. Era só eu ir até lá e, devido a essa procuração, eu poderia assinar a venda deste imóvel. A mesma coisa fez Jesus. Jesus nos deu uma procuração através do nome dele, que nós podemos usar. Ele veio aqui na terra, curou os enfermos e subiu com o Pai. E nós ficamos com essa procuração aqui na terra, para que nós possamos, através do poder de usar o nome de Jesus, com a consciência de que nós somos curados, e poder exercer esse poder para curar pessoas. Amém? A procuração está no nosso nome. Amém, queridos? O poder de cura é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Amém? Existe esse poder. Se você tem na sua consciência de que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, isso foi um poder. E esse mesmo poder que ressuscitou a Jesus é o mesmo que vai curar a sua enfermidade
e a sua doença. Ou seja, se você não acredita que pode ser curado, é porque você não acredita que Jesus ressuscitou. E se você não acredita que Jesus ressuscitou, você não é crente e você não se converteu ao cristianismo ainda. Amém, queridos? Devemos vincular isso aí, que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo que vai vivificar o seu corpo e vai mandar a doença embora. Temos sempre que crer na cura. Amém? E se eu aceitar que a doença é minha, olha, eu estou com essa doença, ela é minha. Deus colocou essa doença, você vai olhar para o sacrifício de Jesus e ver que o sacrifício dele foi em vão. Quando você não toma posse da cura da sua doença, é a mesma coisa que você olhar para o sacrifício de Jesus e falar: Jesus, você sofreu pouco. Você deveria ter sofrido mais, porque o que você sofreu não foi o suficiente para que eu fosse curado. E qualquer estudioso fala que a morte mais que uma pessoa mais sofre para morrer foi uma morte do tipo da que Jesus teve. Então, quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, nós devemos saber que foi pago um alto preço e que foi nos dado cura, e essa cura pertence a nós, e nós devemos tomar posse dela. Amém? Existe uma fonte desse poder, como eu disse, e a fonte é Deus. Não devemos nos vangloriar sabendo que quando nós exercemos uma cura na igreja, orando por uma pessoa, não veio de nós. Nós simplesmente somos instrumentos da fonte. A fonte, o poder de cura é passado por nós e é transmitido às pessoas. Amém, queridos? Espero que tenha sido esclarecedor a vocês. Se apegue a essa palavra, se apegue a essa consciência de que Deus é o nosso Pai e que Ele está sempre pronto para nos abençoar e que a cura já está disponível para a gente. E nós devemos tomar posse e saber que nós somos curados. Amém? Fiquem na paz. Deus abençoe.